Boa noite a todos os irmãos que estão chegando nesse vídeo aqui, onde nós vamos fazer mais um hangout. E hoje o tema é: o Messias aboliu a lei? Então, desde já eu quero agradecer os irmãos presentes aí, que estão participando do hangout. Quero cumprimentar também os irmãos que estão assistindo esse hangout também, e aqueles que vão assistindo futuramente aí, no decorrer. Mas o Messias, a pergunta é do tema, aboliu a lei? Porque nessa época agora que estamos há pouco tempo do fim, eu tive observando muitas pessoas, não só as que estão no sistema religioso, mas principalmente aquelas que saíram do sistema religioso, mas ainda não conseguem distinguir qual lei que o Messias aboliu e qual que ele cumpriu. Porque no sistema religioso as pessoas não conseguem fazer essa diferença de leis. Por exemplo, as leis do nosso Pai, que são os 10 mandamentos, e as leis de Moisés, que é do próprio diabo, o Satanás, a antiga serpente. Mas então, eu quero já iniciar aquela passagem que o Messias disse, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penses que eu vim abolir a lei ou os profetas. Porque eu não vim anular. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E com toda certeza eu vos afirmo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Esse é o versículo que o Messias afirmou a lei do Pai, que são os 10 mandamentos. O Messias veio cumprir a lei do Pai. Só que ele veio acabar com as farsas, com as leis, os preceitos daquela cobra, a antiga serpente, que se encontra no sistema religioso, que às vezes deve estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, pode assustar com isso. Mas no decorrer do vídeo, eu quero pedir para os irmãos que prestem muita atenção de tudo que aqui for falado através de mim, através dos irmãos convidados, e muitos irmãos desse mundo afora, que prega o verdadeiro evangelho que está contido na sua Bíblia. Só que muitas pessoas não sabem diferenciar as leis de Moisés e a do nosso Pai. Então, quando o Messias cumpriu a lei do Pai, ao mesmo tempo ele aboliu a lei de Moisés, do diabo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 15. Que ele aboliu a lei, aqueles mandamentos, preceitos de Moisés. E nós vamos, nesse decorrer do vídeo, dar alguns exemplos. Por exemplo, o Messias cumpre a lei do Pai, fala para não matar. Já o Moisés manda a matar. É muito engraçado as pessoas não conseguir entender uma coisa tão simples, uma coisa que ficou tão nítida. Mas ainda muitas pessoas que estão fora do sistema religioso estão contaminadas com a lei de Moisés e confundem tudo. Então, desde já, eu vou passar a bola aí para o irmão Odair se apresentar, e depois para o irmão Edivan, que está aí com o irmão Diego também, no Rio de Janeiro. Boa noite, irmão Odair. A palavra está com você, se apresenta aí e já comenta um pouquinho aí, fala para os irmãos que estão assistindo sobre a lei, e diferenciar as leis do Pai e as leis do diabo. Boa noite, irmão. Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite do nosso irmão Rafael, talvez participar desse hangout aí com os irmãos, né? Aos irmãos que estão do outro lado, para aprendermos juntos, para repartirmos a ceia, né? Os ensinamentos do nosso mestre, e para que esse tema sobre a lei chegue nas residências, para que as pessoas possam extrair o suprimento e conheçam o que é lei, a liberdade, né? Então vamos lá, né, meus irmãos? Vamos compartilhar aí. Eu agradeço
ao nosso irmão aí. Eu passo para o nosso irmão Edivan falar um pouco aí. Boa noite a todos. Primeiro convite também do irmão Rafael. Boa noite, Odaí. Irmão Diego aqui. E a todos os irmãos aí que forem ver. Tá saindo aí o áudio aí, legal? Tá, beleza. Beleza, então. O tema bastante... Para nós que começamos a entender um pouco aí, é fácil de entender, mas começa a funilar, né, as coisas. Lei e a graça. O que o Messias aboliu a lei ou não aboliu? As pessoas às vezes pensam que a lei é só a lei de morte, que o Messias veio, agora não se mata mais. Mas não é só isso, a gente vai continuar falando, passar a bola aqui para o irmão Diego. Continuar falando aqui. Queria desejar toda a paz nessa noite aí, agradecer também. Me sinto privilegiado nessa noite aí, compartilhar conhecimento com os irmãos. Estou aqui para que puder trazer também de entendimento nessa noite aí. E vamos lá, falar um pouco da verdade, ver se a gente traz esclarecimento para as pessoas que necessitam. Vamos lá desfrutar do ensinamento do Mestre nessa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Beleza, meus irmãos. Então, dando continuidade sobre as leis do nosso Pai, que são os 10 mandamentos. E muitas pessoas às vezes perguntam mas e a lei do sábado, né? Como fica isso? Bom, meus irmãos, muitos irmãos já falaram aí, através de vídeo, através de divulgação nas redes, que o sábado, que é um mandamento dos 10 mandamentos do nosso Pai, é a cada 6.000 anos, ou seja, o 7º dia milenar, porque um dia para o nosso Pai é como 1.000 anos. Lembra? Então é só para complementar esse mandamento. Agora, teve uma certa ocasião que o Messias estava no Evangelho de João, capítulo 7. Ele foi ensinar o povo ao derredor do templo, porque as pessoas iam lá no templo de Salomão para ser enganados pelos mestres da lei, pelos líderes religiosos, que hoje estão aí, nos dias atuais. Em outros tempos, mas são os mesmos. Eles são descendentes dos que assinaram o Messias, os profetas e todos os enviados do nosso Pai. E no decorrer, quando o Messias estava lá ensinando eles, que eles estavam contaminados com aquelas leis de Moisés, eles perguntaram para o mestre: como é que esse homem tem tanta sabedoria, tem tanto conhecimento, sendo que ele nunca estudou? E o Messias fala para eles: olha, a minha doutrina, os meus ensinos, não é desse mundo. Mas o Pai que me deu, o Pai que eu aprendi do meu Pai. Eu não aprendi de homem, eu não aprendi numa teologia, eu não aprendi com um pastor, que as pessoas se titulam pastor, eu não aprendi com um padre, nas melhores faculdades, não, o meu ensino vem do Pai. Eu aprendi tudo que eu ensinei vocês, que estou ensinando, eu aprendi do meu Pai. E ele pega e fala assim, não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vocês obedece à lei, porque vocês querem me matar. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos do nosso Pai diz: não matarás. Então, as pessoas elas não conseguem distinguir. Mas o Messias ele pegava e mostrava o que é a lei do Pai e o que é a lei do diabo Moisés. Então, quando... lembra? Por que misturou tudo? Porque as mesmas... Vamos dar um exemplo, né? Para as pessoas entenderem mais um pouquinho sobre essas leis.
Moisés recebeu através de anjos, o nosso pai enviou um anjo para entregar os 10 mandamentos na mão dele, descrita em Atos 7, a lei do nosso pai, os 10 mandamentos. Só que, quando Moisés recebeu lá naquele monte a lei do nosso pai, os 10 mandamentos, ele viu que, bom, como que eu vou fazer agora? Porque o Moisés já estava com o diabo no corpo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que mostrar para o povo os mandamentos. Só que quando a própria Bíblia fala que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. Só que por que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte? As pessoas não pararam para pensar ainda. Ele começou a escrever mandamentos em pedras. Para depois chegar lá embaixo e entregar para o povo. Ó, eu entrego esses 600 mandamentos aqui, mandando matar, fazendo muita coisa louca, entrega os 10 junto. Eles vão preferir o quê? Obedecer mais as minhas leis, o diabo, Moisés, do que a lei do nosso pai. Um exemplo disso, que as leis daquele Moisés, o diabo, foi escrito em pedras, está escrito no seu livro. Você tem aí a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. A lei escrita em pedras, ela ficou tão gloriosa, ou seja, ela ficou tão obedecida pelos povos daquela época, que o povo não conseguia olhar para os olhos de Moisés. Tipo assim, Moisés já fez outra cópia. Qual cópia o diabo Moisés fez? O Messias disse, ninguém viu o Pai, ninguém consegue ver o Pai. Então, Moisés, naquela época, com aquele resplendor, um anjo caído, né? No princípio tinha poder, tinha glória. Então, ele quis passar como nosso Pai. Ninguém conseguiu olhar para ele. Mas as pessoas não conseguem entender. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7, lê o contexto. Está escrito: as leis escritas em pedras de morte foram mais obedecidas do que as leis dos 10 mandamentos do nosso Pai. Então, por isso que ficou essa confusão. Muitas pessoas ainda não entenderam. Por quê? As duas leis, que são a do nosso Pai, os 10 mandamentos, Moisés pegou as leis para entregar para o povo, e ele pegou os 600 mandamentos dele também, mais 600 mandamentos, e também entregou para o povo, ou seja, então ele tinha as duas. A dos 10 mandamentos, ele escondeu na arca, e as dos mais 600 mandamentos. Então o povo não sabia, não conseguia saber qual caminho seguir. Por isso que os profetas verdadeiros do nosso Pai vinham e falavam, olha, ame seu próximo, pratique o bem, não faça isso. Porque Moisés já tinha escondido os 10 mandamentos. Então ficou a confusão. É onde o Messias entra também. E fala, não foi Moisés quem vos deu a lei? Qual lei? A lei do Pai? Todavia, nenhum de vocês obedece à lei, porque vocês querem me matar. Tá bom? Então o irmão Odair aí vai dar sequência aí sobre as leis aí. Beleza, irmão Odair? Pode tocar aí. Beleza, irmão? O interessante, como o irmão colocou, que está escrito, a lei foi dada por Moisés. E a verdade veio através do Salvador, nosso mestre. Bom, meus irmãos, você tem 2 filhos. Um filho, ele diz ao pai, pai, eu vou sair. E tal hora eu volto. Esse filho é obediente. Na hora exata, ele volta. Ele obedece o pai. O outro filho diz, pai, eu vou sair. Mas o filho não volta para casa. Desobedece o pai. Agora é necessário o pai dar regras, dar uma lei, colocar ordem para que esse filho obedeça o pai. Lá no livro de Gálatas, é muito interessante, se as pessoas elas pararem para analisar, para extrair, com certeza elas vão abrir os olhos
Gálatas, capítulo 5, e versículo 1. O Salvador nos libertou para que sejamos livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo em obediência da escravidão. Não voltem a esses rituais, esses sacrifícios, estas cerimônias, a justificação da carne. Assim como nós levantamos de manhã, é necessário nós alimentarmos a nossa carne, tomar um café da manhã, almoçar e até às vezes jantar. Da mesma maneira, é necessário nós nos alimentarmos espiritualmente. Mas como espiritualmente? Através do Pai, no estado que foi chamado. O interessante é isso. Não façais servos de homens. Não fiquem servindo a homens, debaixo da autoridade de homens. Eu, Paulo, vos declaro, se você se circuncidar, o Messias não valerá de nada para vocês. E a todo homem que se circuncidar, eu declaro, agora está obrigado a guardar toda a lei de Moisés. O que é circuncidar? Muitas pessoas não sabem o que é circuncidar. Elas vão pensar que é aquele cortinho que fazem no pênis, chamado afimose. Mas o que está falando aqui o narrador, o apóstolo? Ele está falando, se vocês voltarem a circuncidar, a praticar as obras da carne, as liturgias, os rituais, as cerimônias, vocês estão separados do Salvador. Agora está obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Vocês que querem se justificarem na lei, se desligaram do Messias e separados estão da graça, da liberdade. Quer dizer, estão um corpo separado do cabeça, que é o mestre, que sustenta todo o corpo, juntas e medulas. Como está escrito em outro lugar, aquele que não se ajunta, se espalha. E nós observamos que várias instituições religiosas espalhadas, cada uma com um segmento, cada uma com uma doutrina, então estão sendo separados. Eles não estão edificados, enraizados no firmamento dos apóstolos, dos verdadeiros profetas e do Mestre. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nós tornarmos justificados pela fé. A fé que gera o quê? O conhecimento. Pois é uma dádiva do Pai. Isso vem do alto. Não vem do homem, para que ninguém se exalte diante dele, e nem pelas obras da lei. Quer dizer que é algo sobrenatural, a qual os nossos olhos da carne pode ver, prescrever. Não tem como. Apenas no espírito, no entendimento. Pois o pecado não o dominará, nunca mais, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sobre a graça, a liberdade, a obediência. Quer dizer que vocês vão ter um escape, vão ter um ensinamento, vão ter suprimento. Quando os líderes religiosos os cercarem, vocês escaparão com tranquilidade, com facilidade, porque não será a voz que há de falar. Como está escrito, o Espírito do Pai falará na vossa boca. Pois os que querem confiar em obediência da lei estão debaixo da maldição. Quem não obedece sempre tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés está debaixo da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Como debaixo da lei? Servindo a homens, sendo servos, escravos de homens, praticando os mesmos rituais, as mesmas liturgias, as fábulas judaicas.
esses estão separados do cabeça, que é o mestre, né? Em Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz: a aliança antiga tinha leis sobre adoração e tinha também um templo construído por seres humanos. Como está escrito lá no livro de Hebreus também, capítulo 13 e versículo 10, nós estamos passando essas passagens para que as pessoas possam analisar, as pessoas que estão em suas casas, em suas residências, não aos irmãos que já têm o sólido, já conhecem o caminho, a verdade e a vida. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem aos tabernáculos, às igrejas. Esses estão fora. Está falando de altar espiritual e não altar físico, que a pessoa tem que caminhar até o sistema religioso e ali ofertar, levar seus votos, seus dízimos, né? Quer dizer, o sistema ocultou das pessoas, né? Então todos que praticam, fazem essas práticas, essas liturgias, esses rituais, estão debaixo da lei, estão debaixo da maldição de Moisés. Aí eu pergunto, a lei continua? Ela foi abolida? Ou não? Eu passo para o nosso irmão Edivan. A lei do pai ela não foi abolida, mas a lei de Moisés, esses rituais, quem pratica hoje está se condenando. E Gálatas 3,13, que é... Deixa eu botar aqui para... Gálatas 3,13. O Salvador nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Está escrito que maldito aquele que morrer no madeiro. Quem fez essa lei? Moisés. Moisés trouxe essa lei. E ele se fez maldito por nós. Para quem seguir ele, um jugo de servidão, que o irmão daí acabou de falar. São 613 preceitos que ele deixou, que se você voltar a praticar, não vai seguir, não. Deuteronômio 21, que tá lá também a respeito disso. É o que o Moisés deixou. Deuteronômio 21. Poxa. A respeito das leis, começa a partir de Êxodo 20. Ele vai fazendo, dá 613 leis, ou mais, algumas a mais, e que se você automaticamente o que Cristo fez para você não valeu, foi em vão, como Gálatas deixou lá, está escrito. Continue, irmão. Fazer só uma observaçãozinha. Esses dias eu estava aqui compartilhando pão aqui, veio a minha noiva, estava a esposa do Edivan, e no próprio capítulo que o irmão Rafael já trouxe, Mateus 5, 17, observação no 22, eu até comentei com o Edivan. O Messias, ele falando acerca das leis, ele vem e fala que no 22 assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Aí eu comentei com ele, Edivan, como é que ele pode pregar isso, falar esse ensinamento, se ele cumprisse a lei de Moisés? Aonde que pegasse adultério seria morto, apedrejado. Ele estaria já, né, nessa condição aqui que ele falou no capítulo 22? Ele já não estaria sendo réu da própria atitude dele?
E eu fico me perguntando, a gente pode trazer até para o dia de hoje, eu trouxe um exemplo aqui na casa do irmão de Ivan, pode Sérgio Moro, ele tá julgando as pessoas da Operação Lava Jato, se ele ele roubou nessa operação, ele também foi pego na Lava Jato, trazendo para o dia de hoje. Fazer uma breve coisas para assimilá-los, irmão. Ele não vai poder julgar ninguém na Operação Lava Jato se ele está sendo investigado também, se ele cometeu alguma coisa de algum ato ilícito. E ele quer dizer isso. Se ele participasse da lei, se ele cometesse alguma coisa da lei aqui, algum preceito, ele estaria sendo réu próprio, ele já se próprio condenaria, se tornaria réu. Engraçado que eu também queria trazer uma passagem aqui de Mateus 19. Ele deixa bem explícito qual é o mandamento. O jovem rico pergunta a ele como é que herdaria o reino do céu. Ele fala no 17, lá no final, assim, ele fala: aquele que guardar a minha lei, os meus mandamentos. E ali ele deixa bem claro quais são a lei dele. Aqueles irmãos que vão ver, é fácil analisar e entender. Ele se perguntar e ler essa passagem que o jovem rico perguntou a ele: qual é o mandamento, a lei? E ele explicou aqui, deixou bem claro. No verso 18 ele pergunta: quais são? Aí ele vem falando, vai falando: não matarás, não adulterarás. Dizer aquilo que o irmão Rafael ele trouxe aí no começo desse hangout. Ele veio cumprir essa lei aqui, que ele fala para o jovem rico. Ele não veio para mudar a lei, nunca veio. Entendeu? Ele sempre veio cumprir essa lei. Então, irmão, você que hoje vai assistir esse hangout, que vai ter o privilégio, ele está falando isso aqui, acerca disso aqui, ó. Ele está falando isso para você, ó. Essa lei, não matarás, não adulterarás, ele nunca veio abolir essa lei. Entendeu? E assim eu agradeço, dá o decorrer aí, irmão. Beleza. O irmão Juarez acabou de entrar aí, mas eu vou, antes do irmão Juarez, comentar um pouquinho sobre a lei. Messias aboliu qual lei, afinal, né? Escrito lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, está escrito assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João, e desde esta época em diante está sendo pregadas as boas novas do reino do céu. Então você vê que os profetas que o nosso Pai enviou duraram, o último foi João Batista. E depois, até João Batista foi ensinado o quê? Da lei do Pai? Os 10 mandamentos. E os falsos profetas, eles ensinavam as leis de Moisés, os mandamentos do diabo. Aí o Messias fala assim, ó: e desse momento de João Batista em diante, é que vem anunciado o reino do Pai. Aí o Messias vem, e não só tem a referência dos 10 mandamentos, ele começa a falar muitas outras coisas, que ele falou, ó: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque ele desmascara o sistema inteiro. Aquelas farsas, primeiro com os anjos caídos vieram primeiro, eles fizeram as farsas deles, aparecendo para as pessoas, conversando com elas, e o Messias vem e fala, ó: você já armou tudo que vocês precisavam armar? Agora vai tudo pro lixo. Ninguém viu o Pai, ninguém. E ele começa a falar o reino do nosso Pai, né? Boa noite, irmão Juarez. Bem-vindo aí ao hangout sobre as leis que o Messias aboliu. A palavra está com você, irmão. Boa noite a todos, irmão. Obrigado aí, irmão, por participar aí do hangout. Boa noite ao irmão Andaí, o irmão Edivan, a você também, irmão Rafael, e aos demais irmãos que estão acompanhando a transmissão. Irmão, eu gostaria de falar um pouco dessa lei aí também, aí, que as pessoas até hoje, né, tão simples, né? O Salvador veio cumprir os 10 mandamentos. Com isso, acaba com essa lei de Moisés aí. E eu ia mostrar um texto aqui, que está em Lucas, a qual o Salvador falou
Um momentinho só. Qual o Salvador falou e as pessoas, os apóstolos ali que estavam naquela época lá, eles estavam ensinando, e os outros discípulos, né? Eles entenderam, né? E conseguiram compreender qual a lei que o Salvador veio cumprir e qual a lei que estava para se cumprir nele. A qual, aquela praga daquele Moisés lá, escreveu uma lei para matar o Salvador. Essa daí, né? Na morte dele, essa aí é abolida e acaba. Né? Eu queria ler aqui, meus irmãos, é Lucas 24, 44 em diante, que diz assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo unificar aqui para ficar olhando na tela. A seguir, o Messias lhe disse essas palavras. Repetindo, Lucas 24, 44 em diante. São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que estava escrito de mim, escrito dele, na lei de Moisés. E as pessoas hoje ainda não conseguem entender qual foi a lei que, né, essa lei aí, ó, de Moisés, que ele escreveu, mandando matar o Salvador. E nos profetas, nos salmos, no Salmo, Davi, a qual, segundo o coração de Deus, o primeiro é Moisés. Então abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse assim, está escrito que o Salvador, o Messias já havia de padecer e ressuscitar entre os mortos ao terceiro dia. Bom, é isso aí que a gente vem falando para as pessoas que qual estão no sistema religioso, a qual não defende essa praga desse Moisés aí com unhas e dentes aí, e não consegue entender, né, que foi ele o autor, né, que escreveu a lei para matar o Salvador, dessa forma se tornando um acusador, o diabo, e as pessoas não conseguem entender. Bom, meus irmãos, é isso aí. Já eu vou procurar algumas coisas aqui e passo mais aí, alguns textos aí para vocês aí. Beleza, irmão Juarez. Dando continuidade sobre o Messias aboliu a lei de Moisés, porque se os irmãos, assim, que ainda estão presos no sistema religioso, começar a ler realmente, a parar para refletir tudo que o Messias fez quando ele estava em vida aqui na Terra, as pessoas vão ver, isso dá para notar. Mas se você está preso, dependendo de homens, de pessoas que querem ser liderança, vocês não vão encontrar a verdade. Né? Então, por exemplo, o Messias o tempo todo, ele quebrava a lei de Moisés. Quando ele ia fazer uma cura, quando ele ia ensinar, a todo momento, os judeus eles queriam pegar ele de qualquer forma. Por quê? Que nem o irmão Juarez acabou de falar aí. Eles já tinham uma lei que estava escrita. Moisés escreveu a lei, ó. Aquele que vir se declarando ser filho do Altíssimo Pai, esse homem tem que morrer, é para matar. Por quê? O Moisés escreveu essa lei? Porque o diabo pegou o corpo de Moisés. Então, quando o diabo ainda ele era um anjo, era uma pessoa normal, antes da sua queda, tudo, aliás, depois da sua queda, né, ele quis fazer a vingança, porque o Messias, o nosso Salvador, o único pastor, foi ele que jogou o diabo aqui na terra. É por isso que tem essa vingança. Esse versículo que o irmão Juarez acabou de ler aí, ó, porque ele falava lá, ó, então, para que se cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Ou seja, como que isso abriu o entendimento dos apóstolos na época e hoje o nosso de muitas pessoas. E vocês aí que estão acompanhando a gente, pode abrir a mente também. Ainda há um pouco de tempo. Nas leis de Moisés é tudo lei mandando a matar. Nos Salmos, Davi,
aquele homem, segundo o coração do diabo, ficava lá escrevendo detalhes de como que eles iam fazer para como se dizer, o sofrimento do Messias. Eles escreveram detalhes, como é que ia fazer. Mas quando a pessoa tem a mente, o raciocínio voltado para as práticas das religiões e das leis, elas não conseguem distinguir. Então, meus irmãos, Moisés, o que foi cumprido no Messias? As leis de Moisés. Ele mandando a matar. Inclusive, mandar matar o Messias. Agora, essa lei, eles arrancaram do Antigo Testamento aí. Mas só que ficou no Novo Testamento, João 19:7. Quando os judeus chegaram, ele falou, não, esse homem não é para soltar ele, porque conforme a lei que nós recebemos de Moisés, esse homem tem que morrer. Moisés nos deu uma lei, que aquele que falar que é filho, vamos dizer, do jeito que está escrito na Bíblia, aquele que se falar que é filho de Deus, tem que matar. Então eu pergunto, que lei maldita é essa? Será que vocês não são capazes de entender que Moisés é o próprio diabo? A máscara caiu, assim como a máscara que não é o tema aqui hoje, da besta, já foi revelado o nome da besta. Mas as pessoas, elas não conseguem digerir isso e ficam ainda com o nome da besta na testa. No entendimento de Jesus Cristo. É difícil isso? Bom, se vocês quiserem aprender, nascer igual uma criança, aprender tudo de novo, basta ter humildade e analisar. E assim, nós vamos crescendo todos juntos, como irmãos. Né? A mesma família. Lembra? O Messias disse, a seara, a vinha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, os bons e os maus estão aqui, tudo junto, e vai ter a separação. Só que é para nós crescermos juntos com os filhos de Moisés, os filhos da serpente, para que nós conhecemos os frutos deles e reconhecemos que eles seguiam o próprio diabo, os desejos do diabo. Entendeu? Então eu passo a palavra para o irmão Dair aí, da sequência. O irmão Rafael ele colocou uma pauta muito interessante aí, que lá no livro de Gálatas, capítulo 4, e versículo 4, mas vindo a plenitude do tempo, o Pai enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Qual lei? A lei do amor. Para remir os que estavam debaixo da lei de Moisés. A lei da maldição. Então, a lei do amor, da plenitude, do conhecimento, do ensinamento, andou pela terra, ensinando para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés. Por quê? Muitas pessoas, elas não conseguem compreender que Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte do Velho Testamento. Certa vez, um leproso chegou até o Messias e disse, Mestre, se quiseres, pode me purificar, me restaurar dessa lepra. Esse homem, segundo a lei de Moisés, ele era colocado à parte, fora da sociedade. Em Lucas 5 e 14, então o Messias lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-as ao sacerdote e ofereça a oferta. Duas rolinhas, 2 pombinhos, pela purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Observe, sacrifícios que Moisés ordenou, não nosso Pai. É isso que as pessoas não conseguem entender. O que o Messias fez não é para fazer, mas o que ele mandou fazer é para fazer. Quando você for falar com o teu pai, entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em oculto.
e ele recompensará. O sistema diz que quando for falar com Deus, você tem que caminhar até o sistema religioso, procurar uma rota larga, e ali você ficar com as mãos levantadas, ou se prostrar. Você vê que é totalmente ao contrário. Por quê? Em Mateus 5,23 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, mas qual altar? Está falando aqui que é um altar físico? Uma instituição? Uma placa de igreja? Não. E aí lembrares de que tem irmão, tem alguma coisa contra ti, se tem algo contra o seu irmão, deixa ali diante da tua oferta no altar, vá reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Mas qual é a oferta que é? É reconciliação, é o perdão para o irmão, reconstituir uma falta de alguma coisa, e depois você pega essa oferta, entra no teu quarto e fala com teu pai, em oculto. Só que o sistema, ele ensina totalmente ao contrário. O sistema ensina algo físico. A pessoa agora vai ter que trabalhar diariamente, de sol a sol. Aí ela leva uma oferta, os votos, camisa, água, pente, meia, até o altar, até o líder religioso, né? Então você observa que o sistema ensina uma coisa e o mestre ensina outra. É o oposto à verdade, né? Porque lá em Hebreus, capítulo 9 e versículo 15, é por isso é mediador do Novo Testamento, para que ter vindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Quer dizer que um testamento só é válido depois da morte do testador. Então, se você observar, Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte do Velho Testamento. O Messias disse: está consumado na sua morte, não no seu nascimento, né? Então, é tudo ao contrário que o sistema ensina para as pessoas, né? Infelizmente, é dessa forma, e as pessoas estão enganadas, né? Pelo sistema, pelos líderes religiosos que ensinam essas práticas, né? Então eu passo novamente aí para o nosso irmão Edivan. Vou falar sobre a liberdade, como fomos chamados pelo nosso mestre. Eu acabei de achar aqui o texto de Gálatas. Ele fala, Gálatas 4, a partir do 21. Sara e Agar. Não vou ler, mas seria bom ler. Melhor vou ler. Dize-me vós o que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque as mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, parar por aqui mesmo, acho que já dá para ficar bem claro a respeito da lei e da graça. Se você pratica a aliança, as coisas que Moisés ensinou, essa é a liberdade que o mestre veio trazer para nós. Sermos livres. Muitas pessoas acreditam e após entrar na igreja ou passar a seguir o mestre, não vai ser pecador, vai deixar de ser pecador de alguma forma. Não, você morre pecador. Mas existe um pecado muito maior que o pecado espiritual, quando você pratica obras da lei.
com entendimento. Quando você entende que se você fizer algo da lei que pode, de alguma forma, se você praticar alguma lei de Moisés, Cristo não valeu para você, o Salvador não valeu, você sabendo disso, é condenação, sem sombra de dúvida. Queria trazer alguns versículos em Romanos para a gente, que eu separei aqui. No capítulo 3, Romanos 3, 19. 19 fala assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Que aquele que vier diante da lei, ele está condenado diante do Salvador, do nosso Criador. Aí aqui no 4, versículo 15. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque aquele quer dizer o quê? Que aqui a lei opera ira. Toda a ira, tudo era resolvida através da ira sobre a lei. Aí aqui no Romanos 6, continuando no 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estejais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí é interessante que aqui, 8, verso 2, Romano 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, do nosso Messias, que não anda segundo a carne. Não, desculpa, perdão, irmão. Porque a lei do Espírito da vida, em nosso Messias, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, vamos ver que aqui nós vivemos a graça. Tudo que ele fez, tudo que foi manifesto através dele, nos livrou do pecado. E nós vivemos diante da graça. Só isso, irmão. Queria agradecer aí. Continua. Pode continuar aí agora, irmão Juarez. Esse tema é bacana, né? A gente conversar, bater um papo sobre esse tema. Qual é a lei do nosso Pai e qual é a lei do diabo, né? Qual a lei nosso Salvador veio cumprir e qual a lei que ele aboliu. E devido a essas coisas, né? As pessoas aí, muitas pessoas, depois de conhecer, analisar, só que muitas pessoas acabam voltando para o judaísmo, né? Acabam voltando para o dragão, acabam voltando para quem escreveu a lei para matar o Salvador. E essa lei aí, que o Salvador acabou. Aí as pessoas voltam para esse Yahushua, Yeshua, Javé, enfim. E eu queria mostrar aqui Josué, capítulo 10, no verso 27, 28, 26 e 27, a qual as pessoas têm dúvida, que essa lei que o Salvador aboliu, essa lei que a lei de mortes aboliu nele, acabou nele. Está aqui, essas pessoas que defendem o judaísmo, defendem essa praga do diabo, porque o judaísmo é o diabo, as 12 quadrilhas lá, eles acabavam voltando para o dragão e não conseguem entender, né? Mas aqui, em Josué, Josué escreveu, ele matava, ele operava já essas práticas dessa morte aí no madeiro, a qual os fariseus, saduceus replicaram lá, né? Nós temos uma lei, como o irmão Rafael falou, João 19, 7. Crucifica, crucifica. Não, devido, está aqui, em Josué 10, 26. E as pessoas aí, eu conheço muitas pessoas aí que voltaram aí. E acho que elas estão por aqui, tem a oportunidade de assistir aí. E eu parar, pensar, sabe? Analisar. Esse judaísmo aí é uma praga. Todo mal veio de Israel. Essas leis aí, nosso Salvador, ele
ele veio apresentar a lei do Pai, os 10 mandamentos, qual resumiu em 2, e assim deixou bem leve, né? Tirou os fardos, e com isso as pessoas, né, eu sei que na última geração é difícil também, né? Como está escrito, o amor de muitos esfriar, mas a salvação é tão simples hoje, amar o Pai, amar o próximo. Salvador muito sábio, né? Ele sofreu tudo isso aí, ó, no madeiro, ele suportou tudo isso. Qual homem ia suportar isso, né? Para morrer por nós, né? Sabendo de tudo disso, mas ele suportou e hoje deixou bem leve pra gente aí, ó. Basta a gente fazer amar o Pai, amar o próximo, preceito religioso zero, sabe? Tão simples. Estamos já, né, no finalzinho aí, né? Tantas coisas estão sendo reveladas aí. E o que eu tenho a dizer para vocês, meus irmãos, sabe, o sistema religioso vocês não perceberam não que isso é uma farsa. Vocês não perceberam que a lei que ele defende lá, os 10 mandamentos, dessa forma ele cria um Deus assassino, ele cria um Deus que oscila, que tem variações. E o nosso Pai é justo, reto, bem simples. É isso aí, irmão Rafael. Passo para você agora. Um momentinho. É o irmão que está aí do lado do irmão Adivan, é o irmão Diego, né? Irmão Diego, boa noite, irmão. Tudo bom? Tudo tranquilo? Passa aí, irmão Rafael. Beleza. Em questão das leis, né, que é tão simples, né, mas como o sistema religioso fez uma lavagem cerebral nas pessoas, depois ela sai do sistema religioso e começa a comer os alimentos de Moisés, o maná, e fica mais louco ainda, né? Mas quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma lei, uma parte aqui que está Paulo falando sobre a lei, que muitas pessoas ainda ficam confusas quando vai ler. Né? Gálatas capítulo 3, versículo... Pode ler o capítulo 3 inteiro, mas eu vou ler a partir do versículo 23. Antes que chegasse a fé, a lei tomava conta de nós, à espera da fé que devia ser revelada. A lei, portanto, é para nós como um tutor, que nos conduz ao Messias, para que nós tornássemos justos mediante a fé. E quando chegado a fé, já não estamos mais sob os cuidados de um pedagogo, de um tutor, de um aio, vamos resumir. As leis do nosso Pai, os 10 mandamentos, serviu de aio, de tutor, de pedagogo. Para quê? Para nós saber a referência. Como que agrada o nosso Pai? Quais são os mandamentos que devemos praticar para que nós venhamos a obedecer ao nosso Pai? Qual é a referência? Os 10 mandamentos. Mas muitas pessoas ainda que saem do sistema religioso falam que a lei de Moisés é que ficou de aio, que serviu de tutor. Como que uma lei que manda matar ia direcionar nós ao Messias? Então, quando o Messias veio, depois que o Messias veio, ele fala assim, agora vocês não precisam mais de ficar lendo a lei e vendo quais são os mandamentos, porque tudo que eu aprendi do meu Pai eu vou ensinar a vocês. Muito mais coisas do que não está nos 10 mandamentos. Mas ele não aboliu, ele cumpriu. Então ele fala, não vim acabar com essa lei, eu vim cumprir, e agora desse momento em diante, eu vou começar a falar as coisas do céu, as coisas celestiais, as coisas espirituais, e eu vou fazer a diferença para vocês entenderem as leis que agradam o nosso Pai e as leis do diabo chamado Moisés. Em Romanos, capítulo 13, versículo 8, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor contínuo, pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. E se de fato os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e todos os outros mandamentos se resume nesta sentença: amarás o seu próximo como a si mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor é o pleno cumprimento da lei. Então, peraí.
Vamos dar um exemplo, só um exemplo bem assim que ficou marcado, registrado e conhecido por muitas pessoas. Se amar o próximo é cumprir toda a lei dos 10 mandamentos, por que Moisés manda matar aquela mulher pega em adultério no ato? Para vocês verem a diferença. Mas as pessoas do sistema religioso, eles justificam que era necessário, que Deus pediu. Mas peraí, olha a diferença. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Moisés não amava o próximo. Moisés mandava matar. Mas muitas pessoas ainda que eu tenho notado, não têm coragem de vir aqui e falar, ó, não foi o sacerdote que mudou a lei, não. Foi aquele diabo chamado Moisés. Ué, vocês querem morar no reino do nosso pai? Pô, mas vocês têm medo de falar a verdade. Eu não consigo entender umas coisas dessas. Está escrito em Apocalipse, os covardes não tem lugar no reino do céu, não. Veja aí, ó, os verdadeiros profetas que vieram na época. Hoje não existe mais. Mas os verdadeiros profetas que vieram na época. Ó, João Batista lá, ó, ele falava a verdade. Perdeu a cabeça lá, ficou quietinho, não matou ninguém, não. E ele não foi covarde, não. Ele falou, ó, mesmo que custe a minha vida, a verdade vai ser dita. Então o sacrifício que as pessoas têm mania de falar que o Messias fez, não é um sacrifício igual, sombras, aquele sacrifício da lei de Moisés e do Messias. Não. O sacrifício do Messias foi sair do reino do céu e vir aqui, e isso custou-lhe a vida. Isso custou a vida dele. Então foi um sacrifício, mas não um sacrifício igual as pessoas têm na mente, mas sim um ato de amor, um ato de amar o próximo, um ato de justiça, de falar, ensinar a verdade. Né? Passa a bola para o irmão dar a expressar um pouco. Bem colocado aí o irmão Rafael. Mas eu queria deixar algo para os irmãos meditar. Lá no livro de João, capítulo 6 e 5, diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Né? Os líderes religiosos, os fariseus, pastores, padres, saduceus, perguntaram aos guardas: por que vocês não trouxeram ele? Então os guardas responderam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados por ele? Perguntaram os fariseus: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, esse povo que nada entende, que nada compreende da lei, é maldita. Observe que os líderes religiosos, eles disseram: esse povo que não conhece a lei, estão debaixo da maldição. São malditos, igual nós. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado o mestre, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? A lei era um pacto, condenação de morte, olho por olho e dente por dente. Como está escrito na lei deles: o zelo pela sua casa me devorará, me matará. Qual casa que eles eram zelosos, os líderes religiosos? As casas de pedra, os templos de pedra. A sinagoga é a mesma coisa hoje em dia. Hoje eles são zelosos por esses templos, por essas sinagogas. Por quê? Porque traz regalia para esses homens. Mordomia, status, né? Então eles são zelosos por essas casas.
como está escrito. Temos uma lei, e conforme a nossa lei, ele se diz filho do Pai vivo. Mata-o. Moisés deu a lei. Moisés, o diabo, mandou matar o mestre, o Messias. Moisés, o próprio diabo. No Monte da Transfiguração, Moisés disse: você entrou aqui na minha casa, ensinando um amor, ensinando a compartilhar, você deve morrer. Moisés. Mas as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender, assimilar. Eles responderam: você também é da Galileia? Observe. Você também, Nicodemos, é da Galileia? Você é galileu, Nicodemos? Este homem é galileu, da Galileia. Quem é esse homem da Galileia para vir até nós, entrar aqui na nossa casa e nos ensinar? Pois somos estudados, somos teólogos, magistrados, né? Temos faculdade. Esse homem vem até aqui, entra nas nossas portas e quer ensinar nós, esse galileu? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Mas eu pergunto, olha a maquiagem de Israel, dos anjos caídos, de Moisés. Jonas, ele era da onde? Jonas, ele era galileu. A malandragem. Por quê? Porque Israel, Moisés, os caídos, eles sabiam que o mestre viria da Galileia. Porque está escrito: do Egito chamei o meu filho. Entre as pessoas, entre as multidões, entre as nações. Então cada um foi para a sua casa. Então, da mesma forma, da mesma maneira que está acontecendo nos dias atuais, nada mudou. Continua a mesma coisa. As pessoas não obedecem à lei. Qual lei? A lei do Espírito. Amor ao Pai e amor ao próximo, a qual o Salvador simplificou. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, plural, minhas palavras, não passarão. Observe, esse é o mandamento do Pai. Então ele simplificou em dois: amor ao Pai e amor ao próximo, a todas as nações, povos e línguas. Pois a lei continua, porque esses homens ainda são zelosos pela sua casa. Observe que o mestre diz assim, ó: destrua esse templo de pedra, porque em 3 dias eu levantarei outro. Só que eles não compreendiam. Ele estava falando do corpo, que habitaria entre as pessoas. Por isso ele disse: não façais comércio das pessoas. As pessoas, elas estavam em falta com o seu próximo. Elas iam, pegava 2 rolinhas ou um novilho e oferecia ao sacerdote para expiação, dando em falta com o seu irmão, de reconciliação, de perdão, de uma ação de graça. Em falta com seus pais, eles não obedeciam o mandamento que tinha dado: honra o teu pai e honra a tua mãe. Eles pegavam as ofertas e levavam para os líderes religiosos. É a mesma coisa hoje em dia. Nada mudou. A lei, ela continua. É uma sombra que está entre nós. O que é uma sombra? A sombra não tem sentimento, não tem dor, nada, porque é a sombra. Então ela está entre nós, a sombra, que são esse sistema, várias instituições religiosas, várias doutrinas. E observe que as pessoas, elas caminham qual dia? Domingo. Você pode pegar e as pessoas estão no domingo com um monte de Bíblia debaixo do braço, as mulheres com os cabelos arrastando no chão, acham que isso é santidade, a saia arrastando nos pés, e não é dessa forma. Porque o reino, ele é espiritual, ele está dentro de cada um de nós, né? Então é isso aí, meus irmãos. Eu passo novamente para o nosso irmão Edivan.
Meus irmãos, o que a gente vê aí a maioria das pessoas, né, cara, que não seguem o mestre, elas são muito incrédulas, né? Elas precisam ver a figura de um templo, um pastor guiando as ovelhas, não entendem que agora o nosso pastor é espiritual, o templo somos nós, não é mais o templo que era antigo. Isso torna a pessoa cada vez mais incrédula, porque acaba não crendo no que o mestre ensinou. Não creram nas palavras dele. Eu trouxe aqui a respeito do sábado, Mateus 12, e comparar como que Moisés tratou ele lá. Mateus 12, por aquele tempo, passou Jesus pelas searas, passou o Salvador pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazerem em dia de sábado. Disse: não leste o que fez Davi quando teve fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe é lícito comer, nem a ele nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aproveitar aqui e falar a respeito do sábado. Quem não viu o vídeo do Rafael a respeito do sábado, eu aconselho a ver, ficou muito bom, muito esclarecedor. E como Moisés tratou a respeito do sábado. Vou voltar lá em Números 15, 32. Como era tratada a lei. Levíticos número 15, 32. É a mesma situação, só que agora com dois homens desconhecidos. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação. Em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Não apedrejará fora do arraial. Levou o posto da congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor de Moisés, né? A gente não sabe se foi o próprio Moisés que executou isso aqui, ou se ele ouviu voz e gostou. Porque é nítido que Moisés sabia de tudo. Moisés recebeu os 10 mandamentos. E assim foi que ele resolveu. Era a morte na certa. E o mestre não concordou com isso, que ele veio à terra. Isso aqui era para ter acontecido. Se a lei de Moisés realmente viesse do Pai, o mestre deixou bem claro que não. Que deve ser o amor ao próximo, acima de tudo. Quero trazer aqui, já que foi tema já de alguns hangouts, Estevão, Atos 7. Mas eu quero ler antes alguns versículos do capítulo 6. Começa assim no 12. O povo e os anciãos e o escriba investiram contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Levaram Estevão ao conselho e apresentaram falsas testemunhas. E te diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Tu vê que aqui a verdade ela já estava chegando para o povo e eles já estavam constrangidos.
vê que Estevão já estava pregando a lei, Estevão já estava pregando a verdade, e esse povo já procura com falsas testemunhas e levaram ele ao sinédrio. Porque nós ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Lei que eles tinham, essa mesma lei que o irmão Edvan trouxe ainda agora. Aquele cara foi apedrejado, só porque colhia lenha no sábado. Estevão estava já mudando isso, pregando isso. Então já levaram ele para o conselho, porque eles já estavam abolindo isso aqui. Entendeu? Abolindo. Eles queriam falar a verdade, e aqui Estevão ele foi morto por causa disso. E agora lá no 7, versículo 33, no 53, Estevão vai falar assim, ó, vós que receberam a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Essa mesma lei que ele quer dizer que é o quê? A lei do Pai. Não matarás, não adulterarás. Tu vê que é contrário àquilo que o Edvan trouxe lá em Números 15. Entendeu? Essa lei que Estevão estava falando aqui é a lei do Pai. E tu vê que quando na verdade ela chegou ali, a primeira coisa que eles fizeram, a primeira atitude que os escribas tiveram foi de levar ele com falsos testemunhos. Entendeu, irmão? E tu vê que é notório que quando chegou a verdade, eles procuraram logo o quê? Matar e apedrejar Estevão sobre ele. E assim eu agradeço. Eu só queria deixar essa passagem aqui para os irmãos meditarem. Pode tocar para frente aí, irmão Juarez. Está por aí, irmão? Tô sim, irmão, tô sim. Pode prosseguir aí. Também. Tranquilo. Irmão, eu queria ler agora Romanos 5. Como eu estava falando aí, né, meu parecer aí, falando sobre o nosso pai, né, sobre o Salvador que morreu, né, Madeiro, morreu no madeiro devido à lei de Moisés. E eu queria ler agora para vocês Romanos 5. Romanos 5, verso 8. Que diz assim: mas o Pai prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter o Messias, morrido por nós. Então, já que nós, né, nosso Pai envia, né, o Filho, né, o Messias, diz o primogênito, o Filho, as pessoas, para iniciar, né, para ter o plano de resgate, vou dar um exemplo aqui, né, do Filho, ó, como é que ele age, né, ele agiu com amor, né, conosco, né, mesmo a gente sendo pecadores, ele o que é que ele fez? Ele disse, né, meu filho, você vai fazer esse plano de resgate, você vai lá, você vai ser assassinado, você vai morrer. Mas aí, ó, ele fez tudo isso por amor a nós. E dessa forma, né, bem simples, as pessoas hoje acabam vendo esse fato, né, tudo isso que aconteceu, e as pessoas hoje têm um livre arbítrio de escolha para seguir nosso Salvador ou seguir o sistema religioso. Eu quero continuar lendo aqui. 8, deixa eu ver onde eu parei. Romanos 5, 8. Sendo não, aqui. Vou ler novamente. Mas o Pai prova o seu próprio amor convosco, pelo fato de ter o Messias morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com o Pai, mediante a morte do seu Filho, bom, devido a essa morte, né, a qual a gente reconhecer hoje, que o Salvador veio aqui, morreu por essa lei maldita de Moisés, qual o sistema religioso aí, quem está no sistema religioso, eles são participantes dessa lei,
E dessa forma eles estão negando o Salvador. Se eles continuarem nesse sistema religioso aí maldito aí, ó, eles não acreditam no Salvador, eles negam. Porque, enfim. Deixa eu continuar lendo. Muito mais agora, muito mais agora estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isto, mas também nós gloriamos o Pai por nosso Messias, por intermédio de quem querem reconhecermos reconhecer nosso Salvador. Aí no verso 12 aqui diz assim, ó, portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também por um homem, né, foi justificado todos nós. E para a gente ser justificado hoje, meus irmãos, é nós reconhecer o nosso Salvador, reconhecer tudo que ele fez. Ele debateu, ele foi contra o sistema religioso, largar esses preceitos e somos livres, sabe? Bem simples, fácil e simples nosso Salvador fez, assim, né? Para nós, né? Facilitou tudo isso para nós, né? Ele passou por momentos difíceis, mas para nós hoje, né? Hoje não ter debaixo dessa lei, hoje estamos debaixo da graça, né? E simplificou agora para nós amar o Pai, amar o próximo, como nós sempre diz aí, e seguir em frente aí, esperar tudo isso acontecer aí, bom, e já daqui a uns dias aí, olhar para cima aí, ver o nosso Salvador aí. É isso aí, meu irmão. Toca a bola aí. Beleza, irmão Juarez. Então, prosseguindo, dando continuidade aqui algumas leis escritas na Bíblia, umas ou várias, né, escritas por Moisés, apesar que a maioria, vamos dizer, as leis do diabo Moisés estão escritos nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Agora, as que nós estamos abordando aqui, as que estão escritas na sua Bíblia aí, conforme está escrito, a partir do Novo Testamento aí, na Bíblia, né? Paulo falando, dando exemplo sobre as leis, quando era a lei do pai e quando era a lei do diabo Moisés. Porque as pessoas não conseguem entender ainda. Então, lendo mais alguns versículos aqui de Romanos, capítulo 7, versículo 4. Depois que Paulo dá um exemplo de um homem casar com uma mulher, e depois que ficam livres, pode separar ou por morrer, essas coisas aí, esses assuntos aí. Ele fala assim no versículo 4, meus irmãos, o mesmo acontece com vocês, que pelo corpo do Messias, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro que ressuscitou dos mortos, e assim produzirem frutos para o Pai. Observe que nesse versículo ele fala que da mesma forma acontece com as pessoas que pelo corpo do Messias. E quem é o corpo do Messias, né? O corpo do Messias não eram, na época lá, os profetas que vieram ensinando a verdade. Depois eles fizeram bastante seguidores que obedientes ao Pai. Depois o Messias veio, fez os seguidores dele, os apóstolos, e os apóstolos fizeram discípulos, e assim vai. O corpo espiritual, as pessoas, né? Então ele fala pelo corpo, pelas essas pessoas, todas essas pessoas que trabalharam na vinha, que ensinaram a verdade, vocês também morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro. A outro quem? A pertencer a um único esposo, a um único pastor, o nosso mestre. E se no versículo 5, de fato, quando vivíamos submetidos a instintos egoístas e às paixões pecaminosas, serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que os aprisionava,
fomos libertos da maldição da lei, a fim de servirmos sobre um regime novo do Espírito, e não mais sobre o velho regime da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, as pessoas que ainda não entenderam justificar as leis do Pai e as leis do diabo Moisés é simples. Ame o Pai e ame o próximo, né? Porque destes dois mandamentos se resume toda a lei dos profetas. Mas teve um acontecimento que, quando o Messias estava lá ensinando os líderes religiosos, aquele sacerdote, os discípulos de Moisés, da cobra, né? Porque Moisés, o próprio diabo, fez discípulos também. E eram, na época, os líderes religiosos. Mas desde o princípio ele vinha com outros corpos, usando o corpo de Abraão, Elias, Noé, esses homens aí que o sistema religioso exaltam, né? Interessante que, conforme ele estava aqui dando um exemplo sobre o sábado, que quando eu fiz um vídeo recentemente sobre o sábado, os irmãos que pertencem ao sistema religioso, ou aqueles que ainda estão fora do sistema religioso, mas ainda não entenderam, analisa lá o vídeo. Quem sabe não serve de algum proveito, né? Para clarear a mente das pessoas. Da mesma forma que a gente aprendeu, a gente vai repassando a mensagem. Então, quando nessa época aí que aconteceu que o Messias ele estava ensinando os líderes religiosos, os seguidores de Moisés, ele começa a falar sobre a circuncisão, sobre as práticas e as leis de Moisés. E ele diz no Evangelho de João 7, versículo 23. Mas vocês têm que ler o contexto para vocês entenderem. Ele fala assim, uma pessoa pode receber a circuncisão em dia de sábado sem violar a lei de Moisés. Então por que é que vocês ficam irritados comigo? Só porque eu curei totalmente um homem num sábado? Não julgue pelas aparências, mas conforme a verdade. Então vocês veem que os líderes religiosos da época colocaram fardos pesados. Nem eles mesmos que defendiam a lei de Moisés, eles não obedeciam. O Messias mostrou, vocês estão falando aí que eu estou quebrando a lei de Moisés, a lei de vocês aí, curando no sábado. Esse sábado aí criado por Moisés, mas nem vocês mesmos vocês estão seguindo a lei, igual o Divan colocou aí anteriormente. Vocês fazem circuncisão no sábado e vocês não quebram a lei de Moisés? Ué, ó pra você ver, né? Os judeus eram tão loucos, mas tão doidos, que eles, que nem o Messias disse, né? Eles colocam fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmos não carregam. Eles mesmos não obedecem. E isso não é diferente do sistema religioso atual. Eles ensinam, eles pregam o que não vivem. Mas por quê? Mas é só para ganância, é só para roubar as pessoas e fazer de trouxa. É o trabalho que os anjos caídos ensinaram para eles. Né? Então passa a bola para o irmão Dair aí comentar mais um pouco sobre a lei, irmão Dair. Tá por aí, irmão? Já que nós estamos falando da lei, tem um texto interessante, mas que as pessoas possam pegar todo o texto e o contexto para não virar um pretexto. Lá em João capítulo 6 e versículo 39, diz assim: vocês estudam como perito as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir até a mim para ter a vida eterna. Observa que ele fala ali com os líderes religiosos, com o sistema, e os mestres da lei, eles não queriam o ensinamento do mestre, de maneira alguma, pois eles eram avarentos. Eles não aceitaram o batismo de João. Qual era o batismo de João? Aquele que tem 2 túnicas, doe com o seu irmão. Aquele que tem um pão, reparta. Aquele que tem seu salário,
contente com o seu salário. Então, eles não aceitaram esse batismo de João, que era fazer o bem, compartilhar ao próximo. Aí, continuando. Eu não aceito glórias, louvores de homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm um amor junto ao Pai. Eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai. E vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Observe o outro. Então tem um outro. Existe um impostor, um estelionatário, um falsificador, aquele que pegou, vamos supor, o RG do Messias, está se passando por ele, mas não é ele. Eu vim em nome do meu Pai. Então ele está dizendo que vocês examinam as Escrituras como perito e não queres vir até a mim para teres a vida eterna. Observe que o Messias está dizendo as Escrituras. Então, quem que veio? Não veio o Emanuel? Isaías capítulo 7 e versículo 14? Então, se outro vier se passando por mim, a esse vocês aceitarão. Aí continuando. Como vocês podem crer que aceitam elogios, glórias dos homens, mas não procuram a honra que somente vem do Pai? Contudo, não pense que eu os acusarei perante ao Pai. Quem os acusa é Moisés. Quem é o acusador? Nas Escrituras existe apenas um acusador. E não dois, três, quatro. Um. Quem vos acusa é Moisés, o diabo. Por quê? Estava escrito dele. E vocês não creram nele. Aí continuando. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como creram no que eu digo. Quer dizer que as pessoas, elas estão se baseando nas obras da lei, no seguimento de Moisés. Elas colocam as esperanças delas na lei, nessas práticas. Porque Moisés escreveu dele. Quando ele vier, e se disser que é o filho do Pai vivo, mata. Porque quem deu a lei foi Moisés. Moisés deu a lei para matar o Messias. E é isso que as pessoas não entendem. Quando fala de Moisés, as pessoas elas querem te bater. Querem até te matar. É complicado, meus irmãos. Muito complicado. Então você mostra a verdade, você desmascara Moisés, Elias, Salomão, Eliseu. Esses homens aí, idolatrados no sistema, a qual os líderes religiosos idolatram. Davi, esses homens aí. Aí você observa, como está escrito na lei. Qual lei? A lei do Espírito. Não matarás. E os assassinos não herdarão o reino. Porque desobedecem à lei do Espírito. Amor ao Pai e amor ao próximo. É simples. Porque o Messias disse, pelas árvores se conhecerá o fruto de cada um. Então você observa os frutos do nosso mestre, dos apóstolos, e observa os frutos do Velho Testamento, das 12 quadrilhas de Israel, daqueles homens, Eliseu, Moisés, Davi, Salomão. Então é o mesmo sistema está implantado aí. A mesma coisa hoje em dia. Então, quem vos acusa? Moisés, o diabo. Bom, eu passo para o irmão Edivan.
Tá indo o áudio aí? Tá, pode continuar, irmão. Estamos ouvindo. Vou trazer aqui a videira e a figueira. A figueira representando Israel, as leis de Moisés, e a videira sendo o mestre. Ensinamentos do mestre são totalmente diferentes do que Israel apresentou. Aqui no João 15, versículo 25, o mestre está falando, né, com os discípulos, e ele conta tudo que vai acontecer e fala, 15 e 25, isto, porém, é que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Na lei deles, né? Eles odiaram o mestre sem motivo. Até porque a lei do nosso Pai é amor. O amor ao próximo cumpre toda a lei. É incrível como, geralmente, quem pratica a lei de Moisés, e ela está ligada a Israel, tá? Como se fosse um galho de Israel, e não, consequentemente, não está na videira. Pensa que está, mas não está. Não está seguindo os ensinamentos do mestre. Um anda em contradição com o outro. Caminhos diferentes. Um ama o próximo, partindo do amor, partindo do que aprendeu do mestre. E outro anda pregando ódio. Por mais que não seja claramente, mas defende quem fez o mal às pessoas. E juntando, né? Fazendo coisa antiga ser nova. Mas tudo se fez novo a partir da vida do mestre. Era luz, ela tinha que vir à Terra para que a gente não continuasse lá em maldição. Se ele não tivesse vindo, a gente não estaria aqui falando, provavelmente estaríamos mortos. Mas, graças ao nosso Pai, o Filho veio e nos deu a vida. Pode falar aí. Queria ainda continuar em Gálatas. Gálatas 3:10 fala assim: todo aquele, pois, que todas as obras da lei estão debaixo de maldição. Engraçado que você vê, as pessoas do sistema religioso, eles fazem uma confusão tão grande, principalmente na hora do ofertório. Eu já vi pessoas nessa oportunidade do ofertório trazer o verso que nós iniciamos o Hangout, de Mateus 5,17, para defender a tese das primícias, do ofertório, do dízimo, das ofertas. Acabam bagunçando tudo, trazendo as obras, as primícias da lei de Moisés, trazendo para os tempos de hoje. Porque o próprio Messias, ele não veio para abolir a lei, entendeu? Eles não conseguem compreender nem separar a lei do Pai e os preceitos. Então, irmão, tu vê que por mais que eles não conseguem compreender nem explicar para o povo, entendeu? As pessoas que tiveram a oportunidade de ver esse hangout até o final, tudo que já foi falado, tudo que já foi mostrado, principalmente em Gálatas, Romanos, tudo que os irmãos já trouxeram, compreender o que é separar essa lei mosaica e essa lei que foi abolida, entendeu? Um sacrifício do nosso Messias. Então, você vê que a necessidade tão grande hoje nas sinagogas de estar debaixo de maldição, irmão. Vocês hoje que estão vendo esse hangout através de tudo que já foi falado aqui, entendeu? Não precisa ficar só que tudo que nós estamos falando é só você ler. Aquilo que foi deixado, tudo aquilo que foi revelado através do nosso Salvador, através de Paulo, dos apóstolos, tu vê que ele quer dizer totalmente contrário, não tem nada a ver com a coisa, você trazer a lei de Moisés para dentro da igreja, entendeu? E principalmente as pessoas, elas praticam na hora do ofertório, na hora do dízimo e na primícia. Você vê pessoas na hora do ofertório falar das primícias, separar toda a primícia do campo,
Entendeu? E tu vê que Paulo ele fala, aquele que está debaixo da lei, ele está debaixo de maldição. Eu queria só deixar aí, toca a bola aí, Rafael. Beleza, irmão. Irmão Juarez, pode continuar a sequência, irmão Juarez. Bom, irmão, vamos lá. Irmão, eu quero mostrar aqui sobre a passagem do cego, a qual esse cego, né, vou dar um exemplo aqui, uma maquiagem, né, esse cego era nós, mas o Salvador tirou essa venda de nós, né, ele passou a mão nos nossos olhos, né, conseguimos arrancou a escama, e hoje os cegos é quem estão no sistema religioso. Eu gostaria de ler aqui, ou falar um pouco, comentar um pouco, os irmãos podiam ler, o capítulo 9 de João, no verso 24, eu vou ler alguns pedaços aqui, alguns versos aqui, e os irmãos podiam ler esse 9 aqui, ó, do 24 até o 30 aí em casa, aí com mais tranquilidade. E aqui relata desse homem cego, pecador, a qual, né, ele acreditou no Salvador, né? E os discípulos e os religiosos da época falaram para ele assim, verso 26, perguntaram, pois, verso 27, respondeu-lhe, disse, tu não entendestes? Porque queria ouvir outra voz, outra vez? Porventura queres vós também tornar seu discípulo? Aqui o que acontece aqui? É que os fariseus seguiam essa lei mosaica aí, seguiam o diabo Moisés, ele seguia a risca a lei deles, os seus discípulos. E esse homem aqui, pecador, cego, a qual somos nós hoje, né? Ou melhor, quem está no sistema religioso, ele conseguiu ver, né? Ele conseguiu enxergar esse milagre, né? E com isso se libertou e se tornou um discípulo, né? Seguiu o Salvador. E eles disseram assim no verso 28. Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés. Como o irmão daí falou aí já, que ninguém viu o Pai, está escrito aí em João. E com isso, né, as pessoas possam verificar, venham notar e ver essa diferença desse Deus do Antigo Testamento, dessa lei de 613 e os 10 mandamentos, que é a lei do nosso Pai. Simplesmente isso. Eu quero ler outra passagem aqui de João 8:44 em diante. O próprio Salvador falando assim, ó, vós tem por pai o diabo. O Salvador falava na cara dura mesmo, na cara deles mesmo. O Salvador, ele é muito corajoso. E que queres fazer seus desejos. Qual era? Matar, fazer sacrifício. O desejo do diabo é esse. Hoje o desejo do diabo é o quê? Quer escravizar as pessoas no sistema religioso, né? Fazer as pessoas de trouxa mesmo aí. E além de tudo isso, levar as pessoas para o quinto dos infernos, lá para o lago de fogo lá. Bom. E para isso as pessoas, a gente fala, né? Tenta mostrar ele. E essas pessoas gostam de seguir esse sistema aí. Vai fazer o quê? Continuando a ler aqui, ó. Pois ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Porque ele profere mentiras, fala do que é próprio. Porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não credes? Não credes? Quem dentre vós que convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão vós querer não me credes?
Bom, e aí, meus irmãos? Tem como vocês juntar o sistema religioso e encontrar a salvação no sistema religioso? Ou vocês encontram a salvação mediante as obras do Salvador, nos seus feitos, no que ele fez, do que ele ensinou? É isso aí que eu tenho a dizer a todos, irmão aí. Obrigado aí, irmão. Beleza, irmão Juarez? Então, como eu queria acabar de ler aqui mais uns versículos do livro da carta de 2 Coríntios, capítulo 3, os irmãos pegam aí, vocês aí que estão com dúvidas, que fazem parte do sistema religioso, ou saiu, mas ainda não consegue fazer a diferença, né, a distinção. Então, sem notar, prestar bastante atenção aqui, em 2 Coríntios 3, no versículo 12 em diante, como eu havia falado no início do vídeo, que Moisés, quando Paulo fala que ele colocava um véu na cara, porque como o diabo estava no corpo de Moisés, e se os irmãos pararem para pensar, os anjos do nosso Pai, todos os anjos, eles resplandecentes de luz, né? Só que quando o diabo, Moisés, aí um terço dos anjos caídos, o falso profeta, a besta, foram jogados para cá, no princípio, eles ainda tinham um pouco desse, vamos se dizer, entre aspas, desse poder, essas coisas aí. Então aí Paulo começa a falar aqui sobre, ele fala assim no versículo 13, nós, porém, não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. Ou seja, aquela glória, aquele resplandecente no rosto de Moisés, resplandecente que ele era um anjo caído no princípio, poderoso, é uma coisa passageira, Paulo fala. Ele fala, os filhos de Israel não perceberam que o fim daquilo que Moisés estava fazendo, cobrindo o rosto com um véu, era passageiro. No entanto, os espíritos deles se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, nas leis de Moisés, esse mesmo véu permanece e não é retirado, porque é somente no Messias que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem os escritos de Moisés, há um véu sobre o coração deles, que somente pela conversão ao Salvador é que o véu cai. Pois o nosso Pai é Espírito, e onde se acha o Espírito do Pai, ali existe liberdade. Versículo 18. E nós que Ó, a diferença, hein? Agora é Paulo, né? Ou seja, Paulo também era um anjo. Os apóstolos eram anjos. Então, quando eles vieram na terra como homens, ele fala a diferença, ó. Mas nós, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Pai. Somos transfigurados nessa mesma imagem e cada vez mais resplandecente pela ação do nosso Pai, que é Espírito. Então é interessante esse texto aí, Paulo explicando, é um texto muito bonito. Ele faz a diferença. Ele começa a falar, desmascarar Moisés, o diabo, a serpente, e começa a falar, ó, nós não fica cobrindo o rosto igual Moisés aí, não. Mas, mesmo assim, o caráter do Pai, as pessoas conseguem ver em quem fala a verdade. Então, hoje não é diferente. Hoje, muitas pessoas, não só nós aqui que estamos participando aqui desse vídeo que vocês estão assistindo agora, mas muitas pessoas no mundo inteiro estão refletindo também o próprio Espírito do Pai, quando vê os frutos, quando as pessoas conseguem ouvir aquelas coisas que vêm, que somente através das profundezas, que o próprio Espírito do Pai que começa a ensinar a todos nós, né? Então eu vou passar a palavra para o irmão Odair aí, que a gente já estamos finalizando aqui mais esse vídeo aqui, para não ficar
muito cansativo para as pessoas assistir depois da gravação. Aí o irmão Adair vai dar aí as suas últimas palavras, os irmãos Edivan e Diego e o irmão Juarez. Tá bom, irmão Adair? A palavra está com você, irmão. Apenas ressaltar aquilo que o irmão Diego colocou, referente aos dízimos, a qual as pessoas têm muita dúvida. Né? Isso aí é os líderes que autorizaram na mente das pessoas, né? Sobre o dízimo. Lá em Números 18 e 21, diz assim: dos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. E agora em diante o povo não poderá se aproximar da tenda, do tabernáculo. Caso contrário, sofrerão consequências do seu pecado e morrerão. Quer dizer que os dízimos pertencia aos levitas, o alimento, para ser distribuído aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, né? Agora observe algo interessante. O Messias ele vai falar sobre os dízimos. Os dízimos é lei de Moisés? Ou é a graça e a liberdade? Vamos observar o que o Messias diz. Se realmente, o que é o dízimo? Em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Qual lei? A lei do Espírito, o amor, o juízo, a misericórdia e a fidelidade. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, vocês deveriam continuar a distribuir os dízimos. A hortelã nasce da onde? O entre e o cominho? Do cimento ou da terra? Então se observa que o Messias está falando o dízimo, o alimento. Ele não está falando do denário e nem da dracma, dinheiro. Né? Condutores cegos que engolem um mosquito e arrotam um camelo. Guias cegos, né? É os mesmos que estão aí, infelizmente, é os mesmos, né? Então, o dízimo é da lei. Por quê? Aí você fala, mas como assim, irmão? O Messias disse, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o dízimo para ser repartido entre as nações, povos e língua. Meus ensinamentos para que as pessoas tenham vida eterna. Então, quem é o dízimo? É o mestre, o pão. Então eu agradeço essa participação aí ao nosso irmão Rafael, aos demais irmãos. Que a benevolência do nosso Pai e o amor do nosso Mestre esteja conosco nessa noite. Pode falar, irmão Divan. Cadê o irmão Divan? O irmão Divan tá por aí, irmão Divan? Acho que o irmão Divan acabou caindo na transmissão. Irmão Juarez, dá suas palavras finais aí, quiser mandar alguma mensagem para as pessoas aí que ainda se encontram esses apriscos religiosos aí, mandar mais uma mensagem aí para reforçar para eles, tá bom? Ler só um versozinho aqui de quero ler um versozinho aqui de João 10, que as pessoas hoje ela critica nós, né? Porque as pessoas não sabem seguir o Salvador sem estar debaixo desses preceitos religiosos, debaixo dessas leis. Hoje são essa lei de Moisés, esses preceitos de Moisés, hoje são esses preceitos. E da mesma forma que ocorria no passado, hoje acontece isso. Mas não somos dignos de ser comparados com o Salvador, jamais. Porque que esse povo aí,
que vocês defendem, a qual o irmão Adair acabou de falar que são os mesmos da época, são os mesmos de hoje, esses empalitados aí, esses empacotados aí. Bom, eu queria ler aqui, ó, João 10, aqui no finalzinho, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou e tenho autoridade para entregar e para retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Por essas palavras rompeu novas divisões, discussões entre os judeus. Muitos diziam: ele tem demônio. Hoje ele fala essas coisas conosco, por nós seguir o Salvador, né? Sem preceitos, ser livre de sistema religioso. Eles têm demônio, enlouqueceu. Por que ouvi-los? Outros diziam, este modo de falar não é que tem demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Bom, é isso aí que eu queria finalizar aí. Vocês entenderam o que eu tentei falar aí no meus áudios aí. Pense aí, o que todos os irmãos falaram aqui. E fiquem todos na paz aí. Boa noite a todos, irmão. Irmão, mais uma vez aí, irmão Adair, irmão Rafael. Obrigado aí, irmão. Tamo junto aí, viu? Sempre aí. Beleza, meus irmãos. Eu agradeço aí a participação dos irmãos aí. Quero agradecer também aos irmãos que assistiram esse hangout, né? Transmitido hoje. E acredito que o irmão Edivan, o irmão Diego, não sei o que aconteceu lá, mas eu quero agradecer o irmão Edivan e o irmão Diego também, o irmão Dair, e que essa mensagem aí sirva para que muitas pessoas que assistam analisem e vejam o que realmente está escrito na Bíblia e diferenciar as palavras do Pai, os mandamentos do nosso Pai, que é os 10 mandamentos, e os mais 600 mandamentos de Moisés, daquela cobra. Então, meus irmãos, um forte abraço a todos os irmãos aí, uma boa noite e até o próximo vídeo.